nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estar chegando à Tua casa nesta noite para junto aqui, Senhor, estudarmos a Tua Palavra. Queira abençoar, Senhor, os momentos que vamos passar, Senhor, conosco, o Teu Filho que vai ministrar, Senhor, essa lição, que seja abençoado, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Também queremos te pedir, Senhor, para as pessoas que ainda vêm a caminho, que sejam abençoados, que sejam guardados, Senhor. Dá-nos um momento aqui abençoado, dirigido pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eliel, dando continuidade. Saúdo a igreja do Senhor. A lição número 5 do dia 2 de novembro de 2025. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Está pedindo aqui alguns hinos da harpa cristã. Vamos tentar cantar o 578. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podem assim dormir, se a cada momento nos vemos sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos comem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco está para nos salvar. Sim, sossegai. Vamos botar logo, estamos com a hora avançada, são 8h03. Vamos fazer a leitura então aqui do texto áureo e a verdade prática. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Vamos ler o texto áureo e a verdade prática todos juntos. Texto áureo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A minha leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, verso 27 a 28, 2, 15 e 17, São Mateus 10 e 28. Eu leio o primeiro, os irmãos do segundo, e assim vamos ler. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal
que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Oremos então. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Celestial, te damos graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui na Tua casa, para que, ó Deus, nesta noite, estudar a Tua Palavra. Ó Deus, te agradecemos pelo ar, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos, Senhor, por muitas e muitas bênçãos que recebemos de Ti no dia de hoje. Aqui está a Tua igreja, abençoa cada um, os Teus servos, Senhor, que não puderam aqui chegar, o Senhor bem sabe da necessidade de cada um. Ó Deus, o pastor Laeste, missionária Júlia, te pediram, Senhor, justificar aqui a ausência. Também, Senhor, irmã Vera e outros, o Senhor conhece. Visita cada um, abençoando, suprindo todas as necessidades. O teu servo qual irá ministrar, que o Senhor possa estar usando como sempre tem usado. Que o Senhor possa estar falando nos nossos corações e que nesta noite possamos sair daqui cheio da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Ser conosco no nome de Jesus. Podemos assentar, pois é, até que o Zé venha aproximando aí, nós vamos iniciando aqui, né? Essa lição de hoje, irmãos, é uma lição muito maravilhosa. É bom, você fala sempre isso aqui, né? É bom que todos estivessem aqui para aprender essa lição maravilhosa, entendeu? A introdução diz: na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar no tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito, né, é inseparável dela. Junto do espírito é inseparável dela. A alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção que há bem para nós, entendeu? Com respeito ao corpo, a alma e o espírito, né? O corpo vem do pó e volta para o pó. A alma, né, e o espírito se liga com Deus. Entendeu? Então nós vamos aprender essa lição aqui muito maravilhosa mesmo. Atributo da alma. De volta a Gênesis, a parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais. Como bem evidenciado na criação, Gênesis 2:7, o homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com
consciência e autodeterminação, né? O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governar sobre toda a obra criada, né? Está lá no Salmo 8, 3 a 6, né? Enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Quer dizer, o homem recebeu, né, de Deus uma autoridade, um poder, né, para esse trabalho tão importante. Pode me dar causa isso. Tão importante. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Gênesis 1, 28. Sua capacidade de dominação, compreensão e decisão moral e resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado, né, originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, né, discernir entre o certo e o errado, fazer escolha, né, e dar nome aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de santificação que Adão, ao receber Eva, que alguns eruditos, né, considera ser a primeira composição poética da história humana, né? Essa introdução aqui, eu vou deixar para o Zé continuar explicando, porque é como ele já iniciado do início. Tá bom, Zé? Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Chegamos, graças a Deus. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos aqui já presentes. O pastor Jarvis acabou de fazer a leitura aí do primeiro tópico, primeiro ponto, né? Atributos da alma, de volta ao Gênesis. E os irmãos viram que, voltando, como já a leitura bíblica em classe, já traz aqui o início da criação, né? Gênesis, quando Deus forma o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, né? Os irmãos já leram isso na leitura bíblica em classe, e depois o próprio Deus falando ao homem, né? Para que ele tornou o Senhor Deus, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, né? Aí está aí então Deus dando ao homem o poder, a liberdade de poder lavrar e guardar o jardim do Éden, o trabalho que o Senhor deu a ele, né? E ele então, né, tinha toda a liberdade ali no jardim, como nós conhecemos, porém o Senhor colocou um limite de toda a árvore do jardim, comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque, aí vem a causa, o que vai acontecer? Quando comeres, certamente morrerás, né? A consequência era a desobediência, né? A desobediência leva à morte.
E isso que o Senhor já estava aqui preparando ao homem para que ele mantivesse uma vida de obediência ao Deus Todo-Poderoso. E vem a parte do Mateus capítulo 10, na leitura bíblica, que está o tema geral aqui do que estamos, na verdade, já estudando, onde diz que não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não é? Então, isso está inserido dentro dessa lição que vamos estudar. Vemos aqui, então, que voltando ao Jardim do Éden, né, a criação, a formação, nós vemos aqui o homem com essa capacidade de administrar, de cuidar, né? Porque o Senhor deu essa capacidade a ele, né? E teve a capacidade também de discernir entre certo e o errado. Isso você pode fazer e isso você não pode fazer. Você está livre com essa liberdade, mas isso você não deve fazer. O medo da árvore, né? Da ciência. E em meio essa escolha, né, entre certo e errado, infelizmente o homem tende para o lado errado e ele então comete o delito, sendo depois expulso. Mas isso é consequência depois que vamos ver. Então, a consequência da sua desobediência foi o afastamento, né, o afastamento da liberdade de tudo quanto Deus tinha dado para ele, né? Essa foi a consequência. E vimos aqui, só para concluir essa parte aqui, vimos aqui que o Senhor, né, como diz aqui alguns estudiosos, alguns homens muito sábios, eles dizem, né, que o Senhor estava desenhando, como é que fala? A mulher veio de uma poesia, né? Uma obra-prima feita da parte de Deus, né? Para o homem, que foi a mulher. Então, podemos aqui considerar, né? Uma composição poética, né? Uma composição poética da história humana. Né? O feito que Deus fez quando o homem passa por aquele momento de adormecer e o Senhor vir e tirar da sua costela e formar então a mulher para o homem, não é? Por causa do homem e para o homem foi feito a mulher. Muito bem, mas vamos ver mais à frente aqui algo mais entre o espírito e o corpo. Vamos ver? Entre o espírito e o corpo. Nós estamos falando da alma. Pode ler um dos irmãos por bondade. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O Cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Muito bem, não é? Então estamos falando da alma do homem. A alma é onde está, é o centro das emoções. Nós vimos aqui que é através dela que é onde estão os afetos, o raciocínio, essa comunicação
impulsos, desejos e decisões, isso tudo é a alma do homem, que está entre o espírito e o corpo, né? Os irmãos veem que há uma junção tão perfeita nisso, né? Uma junção tão perfeita nisso, que a alma, quando é para expressar para Deus, é espiritualmente, né? Então ela está mais próxima do espírito, e o espírito então conecta com Deus, né? Não depende exatamente do corpo, né? Isso não quer dizer que Deus não quer o corpo, mas estou dizendo da expressão, né? E já para que outras pessoas, o mundo físico que nós vivemos aqui, né? Essa comunicação aqui entre nós, seres humanos, como nós expressamos? Através do corpo. Levanta a mão, abraça a mão, vai lá, dá um abraço, faz isso. Nós estamos expressando os nossos sentimentos, que a alma está florescendo dentro de nós, e nós então agimos, vamos lá e fazemos isso pela alma, né? Muito bem. Então é a alma que mantém então essa comunicação com o próximo através do corpo, né? E temos aí, como foi lido aqui, alguns órgãos sensoriais, né? Os órgãos sensoriais, que é a pele, os olhos, os ouvidos, nariz, a boca, etc. E vai assim, né? Tudo expressa, são sensores, né? Que percebem, né? Através de uma outra declaração, a gente também passa então a declarar os nossos nosso comportamento, se é interessante, se é uma coisa, ou compartilha do mesmo, por exemplo, se alguém sorri para mim e tal, expressão de alegria, felicidade, eu também vou, legal, me expresso também, né? A alma é responsável então por essa parte, e nós vimos que quando então o que aconteceu com Maria na casa da sua prima, o que aconteceu? O menino, né? Soltou no ventre, que coisa maravilhosa, isso é uma expressão, né? A alma se encheu, né? Muito bem, então nós estamos vendo aqui que a alma bem definida, né? Do ser humano, está ali a mente envolvida, a mente, as emoções, o livre-arbítrio, né? Tudo isso ligado, e ela juntamente com o espírito humano, a alma, ela vai continuar a viver, tá? A alma que pecar, esta morrerá, diz a Bíblia. A morte que nós estamos dizendo aqui primeiro é a morte espiritual, né? É a morte espiritual, e consequentemente também vem a morte física, mas a alma, ela tem uma eternidade, por isso que pode se expressar de que Deus, ele plantou dentro de nós a eternidade, né? Nós somos seres eternos, corpo não, corpo ele padece, ele sofre, ele passa pelas doenças aqui na terra e depois vai ao pó da terra, né? Aqueles que o Senhor assim ainda permite, vai ao pó da terra, e o que vai acontecer? A alma do homem? Não, a alma já é diferente, nós vamos para a parte, depois da morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo, então vai para juízo, ou seja, o justo juiz vai apresentar a cada um de nós, no momento do julgamento, se morrermos em Cristo, nós vamos ressuscitar num corpo já glorificado para o julgamento, para receber os galardões. E se alguém morrer hoje, mesmo depois de ter conhecido a verdade, né, mas não deu lugar para a verdade, se morrer hoje, vai continuar no pó da terra até o momento do julgamento final, onde vão ter que comparecer ante o tribunal de Cristo para condenação. Não vai mais haver condições. Por isso, morrer hoje tem que ser em Cristo. Morrer em Cristo é ganho, né? É ganho hoje.
Já está garantindo a sua salvação, morrer em Cristo. Muito bem. Então, vamos ver mais aqui, então, um segundo tópico. Alguém queira falar alguma coisa? Parte? Não? A alma abatida. Vamos ver. A alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 43. 2. 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise na sua comunhão com Deus. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O Salmo 84, 2 também ilustra esta noção da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala da sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria e integridade do seu ser. Muito bem, né? E aqui praticamente falou direto sobre o salmista, né? Nós estamos vendo aqui a sua situação, o seu estado emocional, né? Porque quando falamos de alma, estamos falando de algo que é o centro de emoções, sentimentos, e o sentimento dele estava como um sentimento de abatido, né? Entristecido. Ele estava... E uma das coisas que os irmãos veem que o corpo ele reflete, né? O que a alma está sentindo, né? Que ele, naturalmente, a pessoa ela baixa a cabeça, né? Um dos sinais de que estamos abatidos, de que estamos entristecidos, é quando a gente se curva diante das dificuldades, dos problemas, e a gente, poxa, que vida, oh meu Deus, até quando? O que vai acontecer comigo e tal? Aí você começa a se sentir só a sua alma está abatida, está muitas vezes angustiada, né? E o que o salmista ele sentiu, e ele mesmo conversou com a alma dele. Olha que coisa interessante, né? Ele mesmo conversou com a alma dele quando ele se expressa no louvor, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Meu Deus do céu, coisa gloriosa isso daqui, irmãos. Um salmista, uma pessoa, vou colocar, né? Uma pessoa, ela olhar para dentro de si e ela mesmo expressar, mas por que eu estou assim? Por que, ó minha alma, você está abatida? Não se desespere, ó minha alma. Não se preocupe, ó minha alma. Espere em Deus. Confie em Deus, ó minha alma. Né? Quando a gente está nesses momentos difíceis, meio abatido, e a gente para e faz essa reflexão e lança diante de nós mesmos, confrontando nós mesmos com essas palavras, como o salmista usou, palavras que levantava ele, que mostrava para ele que existia alguém que era superior a ele, que estava contemplando ele, que estava sabendo da situação dele e que tinha condições de resolver o problema dele, como ele tinha certeza, ele estava falando com Deus, porque tinha certeza de que ele poderia agir na vida dele. Né? Quando a gente faz isso, a gente encontra força. Né? Quando a gente está abatido, que a gente não tem jeito, a gente fala, ô minha alma, ô meu Deus, acalma, Zé, acalma minha alma. Ei, espere em Deus, calma, vai ter solução, vai ter saída. Aí você, opa, eu sei que vai ter saída. E você encontra força. Né? É só em Deus. Então, a alma abatida, né? E muitas vezes perturbada, né?
né? Perturbada, inquieta, não sei o que eu faço, não sei, dá aquele meio que um desespero na gente, né? Que não vem falar que você nunca teve, que todos nós aqui temos histórias para poder contar, né? De momentos assim, todos nós, eu creio que sem exceção, né? E o que nós vemos aqui é que ele se lançou louvando, esperando no Deus da sua criação, né? E nós vemos aqui agora, né? Que ele também, naquele momento difícil, né? Ele se expressa: a minha alma, ela tem sede de Deus. Ela precisa de Deus, né? Eu preciso de Deus e eu vou entrar e me apresentar perante a face do Senhor, não é? Então ele era um desses que tinha os seus problemas, as suas dificuldades, os seus erros, as suas atitudes, mas ele sempre estava na casa do Senhor se humilhando e reconhecendo os seus erros perante o Senhor. Tanto é que a gente vê que no Salmo 51, depois dos seus atos cometidos, né, o que ele faz? Ele se entrega perante o Senhor, né, e reconhece que ele estava mal, precisando, e ele pede ao Senhor: Senhor, dai-me, renova, né, em mim. Eu quero ter um espírito reto, né, um espírito reto, né? Eu preciso ser renovado. Eu preciso que o Senhor me dê de novo a alegria da salvação, né? Coisa que ele já estava sentindo que já não tinha mais e estava perdendo, né? Quando ele disse que ele não tinha, porque não tinha, porque o pecado ele faz a divisão, né? A gente se sente mal, irmão, quando a gente erra, quando a gente falha. Meu Deus, para quem tem o temor, sente-se mal e fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Que estado que eu estou? Me ajuda, me socorre. Eu não posso ficar sem esta alegria, saber de que o Senhor está comigo, que eu tenho a minha salvação garantida. Tudo isso, irmãos, a gente sente quando a gente tem temor, tá? Só quando a gente tem temor. Aí eu ouvi, né? Pena que escola bíblica, terça-feira, é um local que a gente aprende, irmãos, a palavra. E quando a gente aprende, claro que ele não sabe tudo, nós aprendemos juntos, tá? Então, o que acontece? Um pouco que o Senhor vai nos dando, a gente vai junto, debulhando aqui na palavra. Mas existem pessoas que erram constantemente porque não estudam ou porque estão presos em palavras que já ouviram no passado ou conclusões que já tiraram sem ter discernimento da palavra. E isso é um grande problema, tá? Nós devemos ter bastante cuidado sobre isso daí, porque na igreja, irmãos, nós sabemos que nós entregamos a nossa alma, a nossa vida ao Senhor e dependemos de viver uma vida em retidão perante ao Senhor, uma vida de humilhação, se humilhando perante o Senhor, reconhecimento dos nossos erros, para que a gente possa ter a nossa salvação garantida no Senhor, certo? Então a salvação ela é um processo. Ninguém já está salvo, garantido, só aqueles que já morreram em Cristo, aqueles já estão garantidos. Agora você está no processo. Deus te garante agora, o momento, a sua salvação, sim, Deus garante. Mas se você sair daqui e começar a pecar, não vai ter salvação. Entendeu? Então nós precisamos entender muito bem isso. E tem pessoas que acham que uma vez salvo-se para sempre, e não existe nada disso, tá? Tudo isso é um processo, e nós precisamos manter o processo, né? Por isso que nós temos que sair daqui hoje com a garantia da nossa salvação. Claro, estamos garantidos de salvação, sim, mas se eu continuar, né? Se eu continuar. Muito bem. Vamos mais então, que diz a palavra. A natureza da alma, imaterialidade, ou a natureza da alma,
imaterialidade e imortalidade. Distinção de substância. Distinção de substâncias. O texto de Mateus 10:28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substância entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana, outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Corpo, alma e espírito. Alma ligada ao espírito. Nós estamos, então, quando falamos da alma ligada ao espírito, nós falamos da imortalidade, né? Algo que não pode morrer, né? Não pode morrer. Aí volta ao versículo que diz lá, a alma que pecar, Essa morrerá. né? E aí, o que nós estamos falando? Dessa morte espiritual que nós estamos falando, né? A alma que pecar, essa morrerá. Ela morre, porém ela fica condenada a viver eternamente sem Deus no sofrimento. Entendeu? É isso daí. Então, por quê? Porque a alma do ímpio, o ímpio que morreu no pecado, que continua no pecado, que vai morrer no pecado, esse ímpio aí, ele é morto perante Deus, ele está morto. Ele precisa nascer de novo. Por isso que era a necessidade de Nicodemos. Nascer de novo, porque aí ele ressuscita com Cristo. Né? Assim como Cristo ressuscitou, ele reconhece o Cristo ressuscitado, ele então, aí a partir de agora eu comecei a ter uma outra vida, né? Onde ele nasceu de novo, né? E uma das declarações, ou a declaração de morte para o mundo, comparando assim, o mundo lá do o ímpio e o justo, quando nasce, ele passa a pertencer a Deus, está justificado por Deus, né? Então nós estamos falando que este ímpio, então, ele desce às águas para dar testemunho, confirmação, ele está então sepultando o velho homem, né? O mundo de pecado. Então ele desce as águas e, ao sair da água, ele então torna-se um novo crente. Este é o exemplo de Cristo, e este é o ato que se acontece como declaração de sepultamentos de pecado, certo? É o batismo nas águas. Logo ali, então, passou a ter vida. E esse lado imortal do homem, que é a alma e o espírito, ligado a Deus, vai levar o corpo a refletir, e então nós vamos o corpo vai refletir então que quem está sob o comando da nossa alma e do nosso espírito é Deus. É isso que o mundo vê em nós, por isso que eles querem ver Deus em nós, né? A nossa alma, o nosso corpo está refletindo, a nossa alma, ela busca Deus, ela deseja Deus, e o nosso corpo, ele reflete através do nosso caminhar, da forma de proceder, e tudo isso com o nosso corpo, o povo olha e vê que você realmente é alguém diferente que pertence a Deus.
certo? Agora, o lado físico que nós falamos, o lado mortal do homem, é o lado que vai descer ao pó, né? Não tem jeito, né? Esse lado é a certeza de que todos passaremos por isso, né? Pela morte, né? Estou dizendo, a morte, todos os que estiverem vivos, se Jesus não voltar, tá? Eu também não queria, né? Eu também não queria. Apesar de que às vezes a gente fala assim, meu Deus, já estou cansado de tanto problema, de tanta dificuldade, mas na hora que bate a enfermidade, todo mundo ora por mim, pelo amor de Deus, ora para o Senhor me ajudar, me curar e tal, não sei o que, ninguém quer morrer. É porque, na verdade, a gente tem medo do desconhecido. É bem assim, Ainda né? que a gente saiba que a morte só tem um caminho para nos levar, que é para casa. Tem um lado e outro, mas mesmo assim o desconhecido faz a gente ter medo. É bem assim, né? Sabe por que isso? Porque Deus não fez o homem para morrer. Entendeu? Então o homem não está preparado para morrer. Certo? Uma consequência. É uma consequência apenas por causa do pecado. Aí veio então a morte, né? Mas, graças a Deus que o Senhor falou assim, não, aí, mesmo se morrer o seu corpo físico, eu vou ressuscitar ele. Né? Aí é mais forte, venceu a morte. Né? Essa é a garantia que nós temos. Então nós estamos falando aqui da parte humana e estamos falando da parte imaterial, né, imortal, né, que é a alma e o espírito, né, a alma e o espírito. Muito bem. Vamos ver então, né, como disse aqui, existem várias referências bíblicas que vai mostrar aí para nós aí essa parte material representada pela alma e pelo espírito. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Pode ler. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta a concepção antropológica materialista existente desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o maximismo que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho de perdição eterna. Toda ideologia que promete solução absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. É bem assim o ensinamento, né, desses marxismo, né? Nós vemos que pregar que isso tudo que você está vivendo não é que você quer, é consequência, né? É consequência, infelizmente. A responsabilidade não é sua. Isso já vem de passado, isso já vem de tempo, não tem jeito, é consequência e tal, né? E vem desses ensinamentos, né, como
uma estrutura da parte dele e colocando as pessoas como alguém que não precisa se arrepender. São ensinamentos que não levam a pessoa a entender, como nós lemos aqui no início, que Deus fez o homem com o poder, com a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então, para eles aqui, o errado, ele existe porque simplesmente existe, é consequência e você sofre porque faz o quê? Mas isso não vai te levar à condenação, não, irmãos. Aqui a Bíblia é bem claro dizer para nós, que o Senhor, quando colocou o homem ali no Jardim do Éden, ele deu a liberdade ao homem de escolher o que é certo e o que é errado. Como nós temos hoje esse livre-arbítrio de poder escolher se vamos servir a Deus ou se nós não vamos servir a Deus. Se vamos fazer aquilo que é certo ou se vamos fazer aquilo que é errado. É nós que escolhemos. Uma vez que nós escolhemos, automaticamente não as pessoas, não é Deus que vai, é você mesmo que está tomando o caminho errado, ou o caminho para a vida, ou o caminho para a morte. É você que está indo nesse caminho. Não é que alguém está te levando, que alguém te ensinou, que não, é você mesmo com seus próprios pés estão indo, e com isso tem muitas pessoas, muitos adeptos que estão nesse caminho de perdição, caminho de condenação, eterno para sempre. Então, é preciso reconhecer, identificar o pecado, precisamos conhecer e saber, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha pecar diante do Senhor. Então, é necessário esse reconhecimento. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. A solução para a alma que pecar é reconhecer a Deus, se humilhar, pedir perdão pelos seus pecados e pedir ao Senhor que lave a sua alma, que purifica, limpa-me, como o salmista pôde expressar. Limpa-me, Senhor, lava a minha alma, Se o Senhor fizer assim, eu serei limpo, Se o Senhor lavar, eu vou ser limpo. É só Deus que pode lavar, e só o sangue de Jesus, Muito bem. Materialismo e teologia. Pode outra pessoa ler? A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da Igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham no mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Muito bem. Que nós estamos vendo aqui, que nós temos uma fonte de sabedoria que é Deus, o nosso conhecimento, ele vai depender da nossa intimidade e a busca que nós tivermos perante o Senhor,
e vemos que a nossa comunhão com Deus vai nos levar a ter uma intimidade que automaticamente vai nos separar um pouco do materialismo, porque o materialismo ele só resolve de forma material, ele só vê de forma material aquilo que é os seus olhos, não é? E existe hoje muitas teologias, né? Teologias que infelizmente elas afastam o homem de Deus e algumas levam as pessoas a viver uma vida independente e leva as pessoas a se afastarem de Deus, teologias que levam as pessoas a se afastarem de Deus, e umas teologias que torcem, né, e trazem confusão para o espírito, para os sentimentos, para a alma das pessoas, né? Infelizmente, existem muitos que afrontam aos ensinamentos bíblicos, né? Aos ensinamentos doutrinários da igreja, né? Ou da Bíblia, muitas teologias que levam as pessoas a ficarem mais independentes, né? Sem a dependência de Deus. Logo, nós vemos que temos que ter bastante cuidado e buscar discernimento em Deus para que a gente possa definir o que é certo e o que é errado. Nós temos que ter bastante cuidado, porque a maioria das vezes a teologia, como eu disse, ela vai te afastar da busca permanente, né? Ou da incessante perante o Senhor, porque, como eu disse, a intimidade que você tiver com Deus, quando você começar a buscar, automaticamente vai ter a revelação da parte de Deus. A maior revelação é essa, aquela que você busca, aquela que você, em casa, né? Você tem aquele particular com Deus e o Espírito vai te revelando e te amadurecendo dentro da palavra de Deus. E muitas vezes nós vamos para certos lugares que as pessoas querem falar bonita e de forma que elas trazem estudos baseados em conhecimentos de outras pessoas, estudiosos até, mas com um certo discernimento que traz distorção dentro da palavra de Deus. É onde nós devemos ter bastante cuidado. Tá? A real palavra está aqui, a Bíblia. E a melhor fonte de revelação é o Espírito Santo. Quanto mais você busca o Espírito Santo, mais revelação você vai ter. Necessidade de estudar e de ter teologia, esse curso é essencial para nossas vidas e é necessário, à medida do possível, a gente estudar para adquirir conhecimento. Volto a dizer, o único detalhe que precisamos ter é o cuidado de deixar o discernimento que vem de Deus para ficar apenas com o conhecimento do homem. Porque o conhecimento, a letra, muitas vezes, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica, né? Por isso que devemos ter sempre o Espírito de Deus. Então, toda vez que você for estudar a teologia, leva o Espírito junto. Amém. Né? Leva o Espírito junto. Ouve, confronta com o Espírito está certo, posso me alimentar? Me alimento e guardo. Certo? É bem assim. Amém? Que Deus abençoe então. Chegamos aqui. Ah não, falta mais uma. O pastor já veio aqui para frente, eu até fiquei assustado. Alma renovada e submissa a Deus.
edificação e saúde. Posso ler? Pode ler. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos, e nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Muito bem. Né? E como é que está ficando a alma hoje? Renovada. Eita glória. Só temos alma renovada, irmão, na igreja. Né? Infelizmente, né, irmão, se a gente não tomar cuidado, né, nós hoje ficamos mal, né? Mal, porque ouvimos tantas coisas, vemos tantas coisas, lemos tantas coisas, né? Falamos tantas coisas, que se Deus não tiver misericórdia de nós, nós vamos ficando fraco, e daqui a pouco estamos que nem eu estou fraco. Não é só o corpo que tem que ter saúde, né? A alma também tem que ter saúde. Não é somente o corpo que precisa ter saúde, mas a alma também. E agora, se tiver na situação que o seu corpo tiver mal, o seu corpo pode até ficar mal. Por isso que o salmista pode dizer, né? O salmista, não, vamos dizer aqui, recitar novamente o que o próprio Senhor dizendo: não temais os que matam o corpo. O corpo, ele pode até morrer. Seu corpo pode até ficar mal. Você pode ficar doente e pode até morrer. Não tem problema. Não tem problema. São consequências. Mas antes tenha cuidado com a sua alma. Né? A alma, sim, essa não morre. Essa tem uma prestação de conta com Deus um dia. Certo? Ou é para receber os galardões, ou é para a condenação eterna. Né? Muito bem. Então, falamos aqui sobre essa saúde da alma. Irmãos, eu gosto muito daquele louvor daquela mulher. Não, mulher que canta. Esqueci de tirar um pouco na mente, mas assim. Mas vou me ocupar com as coisas lá de cima, como é que é? Não vou entregar meus pontos, não. Vou dar a volta por cima. Hein? Não. Vou me preocupar com as coisas lá de cima. Não vou entregar meus pontos, não. Vou dar a volta por cima. Se prepara contra mim. Se prepare, não vou prevalecer. Sou guardada. É a missionária. Acho que é a missionária Carla, não é? Não. Não é Carla, não. Eu esqueci. Né? Mas é uma grande cantora, né? Que ela expressa de que ela vai se preocupar com as coisas lá de cima, vai se colocar a sua mente, o seu coração nas coisas lá de cima. E é por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Né? Se a gente ficar ligado no céu, irmãos, ligado, pensado, em mente com o céu, nós vamos estar bem. Mas quando a gente começa a pensar das coisas aqui da terra, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que não sei o que mais, né? Aí a gente fica mal. Né? Então é simples assim. Purificação e renovação. Pode ler, irmãs. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Santidade, separação, né?
Nós, seres humanos, temos uma inclinação para as coisas do mal, para as coisas erradas. Por isso, nós precisamos se ocupar e buscar a purificação. Purifica-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Eu gosto de cantar alguns corinhos antigos, de vez em quando, e de vez em quando eu preciso cantar aquele: lava o meu coração, Jesus. A gente já nem ouve mais esses louvores, né? Na igreja, mas eu lembro muito bem que o irmão José Zelano também gostava muito de cantar esse hino lá, um saudoso, né? E ele cantava assim: limpa, 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 limpa o meu coração, limpa, 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 limpa o meu coração, lava o meu coração, Jesus. Nós precisamos pedir ao Senhor que lave, irmãos, que tire tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que afasta nós de Deus, para que a gente tenha uma intimidade maior com Deus, uma ligação maior com Ele e possamos viver em espírito. Por isso que devemos consagrar a Deus espírito, alma e corpo. Amém? Deus não quer só a sua alma e o seu espírito. A sua alma e o seu espírito, ela reflete, a sua alma e o seu espírito é a parte imaterial, imortal, que mantém uma ligação com Deus, certo? Mas o seu corpo vai refletir esta ligação que você tem com Deus. Por isso Deus quer corpo, alma e espírito. Quando você não reflete através do seu corpo uma ligação com Deus, a alma e do espírito, então automaticamente não existe ligação entre você e Deus. Certo? Claro, simples. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Eliel pode ir para cá. Tem gente que fala que o Senhor Deus quer o coração. E o quê? Né? Mas não só ele. Ele não é açougueiro. Ele quer todo o corpo nosso. Corpo, alma e espírito. Tá certo? E aqui na conclusão diz assim, olha, o cristão precisa viver em plena santificação. O que é santificação? Separação. Né? O cristão precisa viver em plena separação, o que inclui a contínua rejeição de pensamento, sentimento e desejo pecaminoso, mantendo pura a sua alma. Né? Atribui-se a Lutério a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho. Interessante isso aí. Pedir que ele faça ninho. Voar pode até voar, mas fazer ninho, meu Deus. Cadê o Eliel? Viu ele por aí? Pois é, irmãos, a escola dominical tem começo, tem fim, né? Tá certo? A nossa escola tem alguma coisa que precisava chegar no lugar ainda, mas vamos levando assim, tá certo? Em outra época, tem um louvor na hora da oferta, né? Tal. Mas a irmã Angélica já faz esse trabalho aí, adiantando. Muito bom que ela faz, sabe? Muito bom. Colocamos de pé então, vamos fazer novamente a leitura do texto áureo da verdade prática. Vamos ler todos juntos, texto áureo. Texto áureo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer
28. Verdade e prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Amém. Lembrando da cantora hoje que a cantora, nós estava falando ali já hoje, Léia Mendonça, não? Léia Mendonça. Léia Mendonça. A cantora Léia Mendonça, que você estava falando. Vai cantar quando? Não? Estão falando da cantora. Falei, eu louvor e lembrei de uma cantora e não lembrei o nome. Ele estava falando o nome dela agora, é Léia Mendonça. Léia Mendonça. Irmã Angélica, vem aqui fazer essa oração. Pode ser daqui mesmo. A senhora ora aqui. Vamos agradecer a Deus por essa escola e pedir a Deus que desperte outras pessoas para estar. Pode ser daí. A paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, Deus, Pai, meu Deus, muito obrigado pela pela presença, estamos pelas férias. Ó Deus, neste momento, Por esse momento, também passado a meditação da sua palavra. Deus eterno, abençoa. Deus abençoa. Deus te abençoe, meu Deus. Em nome de Hoje, abençoa o seu Glória, coração. Senhor, para as vidas. Em nome de Jesus. Pedimos a tua Deus, Deus. muito obrigado. Grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, por todo sempre, todos digam juntos. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra